Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula de ciências, tá certo? E aí a gente vai estudar o universo e o sistema solar, ok? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e aí vamos retomar. Eu estou gravando da escola, tá? Porque aí houve algumas alterações para que a gente pudesse continuar nossas aulas, ok? Então, primeiramente, o que é o universo? O universo é tudo o que nós compreendemos, desde a menor partícula até o maior planeta, levando junto o sistema solar, as estrelas, tudo. Tudo é o universo, tá certo? O universo é o conjunto de todas as coisas que existem e que são visíveis, tá certo? Uma coisa importante da gente entender é que o universo, tá? Ele constitui todas as porções. Então, tudo que existe, tudo que é considerado visível, faz parte do universo, tá certo? Ok? E aí, o universo ele pode ter também outros nomes, como é o caso do cosmo, mundo e natureza, tá certo? Tudo isso quer dizer universo. Ok? Então, quando a gente fala de universo, a gente está juntando todas as coisas que são visíveis. Estamos juntando todas as coisas que fazem parte do nosso contexto e do que a gente pode compreender, tá certo? Então, o universo, ele foi formado com um processo chamado Big Bang, ok? Então, todo o processo de que nós conhecemos hoje, como estrelas, galáxias, planetas, sistemas solares, tudo isso aconteceu com o Big Bang. E o Big Bang foi uma explosão, tá? Que originou de uma única molécula, de uma única parte, que explodiu por conta do seu grande calor e expandiu, gerando todas as coisas que nós conhecemos, certo? E aí, depois dessa explosão, todas as coisas começaram a se expandir. Essa expansão, que a gente começa a ver aqui, ó, na parte vermelha, certo? Foi, ao longo do tempo, se espalhando, e com essa deriva, com essa distância entre as coisas, começaram-se a formar, tá? Começaram a se formar moléculas, das moléculas se formaram átomos, esses átomos começaram a compor poeiras espaciais, e aí começaram a formar as galáxias, as estrelas, tá? O universo como nós compreendemos hoje, tá? Então, o Big Bang, ele começou em cerca de 13 bilhões de anos, tá? E aí, desses 13 bilhões, há 10 bilhões de anos atrás, foi formada a Via Láctea, que é a galáxia na qual nós vivemos, certo? O sistema solar que nós compreendemos foi formado há cerca de 5 bilhões de anos. E a nossa Terra, 4 bilhões. Então, nosso sistema solar é bastante recente em relação ao universo, tá certo? E aí, todos esses componentes do universo, tá? Eles são compostos e estruturados a partir de algumas estruturas, como é o caso dos planetas, das estrelas, da galáxia e muitos outros fenômenos do corpos celestes, tá certo? E aí, para a gente poder calcular a distância entre os corpos celestes no universo, é utilizada a medida do ano-luz, tá certo? É a distância no qual a luz percorre em um ano de espaço, tá certo? Então, ano-luz não é medida de tempo, é uma medida de distância, ok? E aí, nós utilizamos essas medidas para poder calcular a estrutura do nosso universo, ok? E aí, o que é que acontece? O ser humano, por muito tempo, ele acreditou que a Terra fosse o centro da galáxia, mas não é, tá certo? E aí, o que é que acontece? Antes do ser humano compreender os astros,
compreender o universo como nós compreendemos hoje em dia, acreditava-se que a Terra era o centro de todas as coisas. A Terra sendo esse centro, tudo girava ao redor dela. Esse modelo é chamado de geocêntrico. Geo está relacionado à Terra. Cêntrico é o centro. Então, a Terra era o centro do universo. Então, esse processo, certo? Era um processo aristotélico, ou seja, filosófico, tá certo? Depois, com o estudo da ciência e da astronomia, descobriu-se que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Esse modelo se tornou o modelo heliocêntrico, no qual o Sol é o centro de todo o sistema solar, tá certo? Então, modelo geocêntrico é o modelo no qual a Terra está centrada. Esse modelo foi acreditado por muito tempo, mas caiu quando percebeu que o Sol é o centro do universo. Então, todos os planetas giram ao redor do Sol e não os elementos giram ao redor da Terra, tá certo? E aí, vamos lá. O que é uma galáxia? Galáxia é um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos, que eles são unidos pela força gravitacional e giram em torno de um centro de massa comum. Ou seja, a galáxia ela vai girar ao redor de um corpo com uma massa muito grande. E essa galáxia que vivemos é chamada de Via Láctea, certo? Então, a Via Láctea é a galáxia na qual nós vivemos, que é essa aqui, tá certo? Essa é a nossa galáxia. E existem bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de planetas, e o nosso sistema solar é um deles, tá certo? Então, existe uma imensidão de elementos, de planetas, de estrelas na nossa galáxia. É uma coisa maravilhosa, certo? Então, é um fenômeno muito lindo. Quando nós olhamos para o céu durante a noite, nós podemos notar um pedaço da grandiosidade do nosso universo, tá certo? Aqui temos outra imagem, certo? Do universo observado do nosso planeta. Então, nós da Terra, quando olhamos para o céu durante a noite, nós podemos observar uma parte de toda a nossa Via Láctea, tá certo? Nós não conseguimos observar durante o dia, por quê? Porque durante o dia, o Sol, certo? Que é o astro maior do nosso sistema solar, ele irradia uma luz muito forte. Então, todos os astros menores, mais distantes, nós não conseguimos observar, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos definir agora, certo? O que é o Sol? O Sol é uma estrela. Sendo uma estrela, vamos lá. Então, o nosso sistema solar, certo? Ele tem um astro maior que é chamado de Sol. O nosso Sol, ele é uma estrela, certo? As estrelas são astros luminosos, certo? Que possuem luz própria. Então, dentro do centro da estrela, queima, certo? Um gás chamado hélio. E esse hélio, ele é queimado, explodido, né? De uma forma tão forte,
que o calor é emitido em forma de luz, certo? E é transmitido por todo o sistema solar. Então, a nossa estrela maior, o nosso Sol, ele emite luz por conta das explosões gasosas que ocorrem dentro dessa estrela, tá certo? E essas explosões ocorrem em altas temperaturas, ok? E aí, o nosso sistema solar, ele é regido pelo Sol, tá certo? E ele é a maior fonte de energia e de luz do nosso sistema, tá bom? Então, essa é a nossa estrela, esse é o nosso Sol. Essa explosão que ocorre dentro do Sol, ela é emitida, certo, para o nosso planeta. E aí nós vamos para a questão, o que é um planeta? Planeta é um astro que gira ao redor do Sol, certo? Então, todos os planetas vão girar ao redor de uma estrela, tá certo? Que é o objeto dominante na trajetória. Ou seja, todos os planetas são atraídos por uma estrela e eles vão girar ao redor dela. Nosso sistema solar é composto por 8 planetas e 3 planetas anões, tá certo? Então, nós temos 8 planetas, tá certo? Que são corpos rochosos de grande massa, tá? E aí esses 8 planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses são os 8 planetas que compõem o nosso sistema solar, tá certo? E aí existem 2 tipos de planetas, os planetas rochosos e os planetas gasosos, tá certo? Os planetas rochosos são divididos em 4. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá certo? Já no caso dos planetas gasosos, são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 últimos planetas, eles são muito maiores do que o nosso planeta, tá certo? Ok? Então, aqui está a representação do nosso sistema solar, tá? O planeta que fica mais próximo ao Sol é chamado de Mercúrio. O segundo é o Vênus. O terceiro planeta é a Terra, tá certo? A Terra é um planeta no qual habita a vida, porque apresenta água no estado gasoso, ou no estado gasoso também, certo? Que formam as nuvens, mas também no estado líquido, que formam os oceanos e os mares, certo? Vênus é o segundo planeta, Marte é o quarto e a Terra é o terceiro. Esses são os 4 planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá certo? Esse aqui é Júpiter, certo? Ele é o maior planeta do sistema solar. Saturno, ele é conhecido por conta dos seus anéis, tá certo? Esses anéis rochosos eram planetas que foram atraídos para a órbita de Saturno, tá certo? E aí eles acabaram colidindo e formaram esses anéis, tá certo? Urano e Netuno são os 2 últimos planetas e eles são chamados de planetas azuis, tá certo? Essa é a escala dos planetas em relação à Terra, tá certo? Nós podemos ver que a Terra está bem aqui, ok? E todos os outros planetas em comparação. Então, nós podemos ver que Júpiter, ele é um planeta muito, muito, muito grande, tá certo? Ele é o maior planeta do sistema solar. Enquanto Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Plutão, ele não é considerado um planeta, e sim um planeta anão, tá certo? Ok? Então, os planetas anões, eles são corpos celestes, certo? Que se assemelham aos planetas, porém, eles são menores, tá? E eles têm a sua... E eles giram ao redor do Sol, tá certo? Então, nós temos 3 planetas anões conhecidos.
que é Ceres, Plutão e Eris, tá certo? Então, são 3 planetas anãos conhecidos, que é Ceres, Plutão e Eris, tá certo? Existem alguns satélites que são chamados de satélites naturais, ok? Esses satélites naturais, eles giram ao redor da Terra e também ao redor dos planetas, ok? Então, o nosso satélite natural é chamado de Lua, ok? Então, todas as luas são satélites naturais que giram ao redor do planeta, ok? A Terra apresenta um único satélite natural, que é a Lua, ok? Então, a Lua é o único satélite natural da Terra, ok? Beleza? E aí, a Lua, ela gira ao redor da Terra. Ela apresenta a sua rotação ligada, a translação ligada à Terra, ok? Então, nós podemos ver as fases da Lua por conta da movimentação, certo? Da Terra em relação à Lua, ok? Então, a gente vê as fases da Lua por conta dessa movimentação, que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Ok? E existem outros corpos celestes que apresentam sua trajetória no sistema solar. No caso, são conhecidos como asteroides, tá certo? Que são fragmentos metálicos e rochosos, e eles são menores do que as luas, ou seja, os asteroides são menores do que o sistema solar, ok? Uma coisa importante de saber também é que os asteroides, eles apresentam uma rota direcionada para o Sol, tá certo? Todos os asteroides são atraídos pelo Sol. Os cometas são corpos celestes que são compostos por gelo. E aí, quando eles se aproximam perto do Sol, certo? Eles começam a se desfragmentar. E aí eles formam uma coisa chamada cauda. Cauda de um cometa, tá certo? Aqui, como nós podemos ver, certo? O cometa, ele é feito de gelo que, quando ele se aproxima do Sol, ele começa a liberar essa poeira, certo? Que vai formando uma cauda luminosa, tá? Os asteroides são rochas que têm uma órbita, certo? Eles normalmente são atraídos para Júpiter, tá certo? Mas algumas vezes eles são atraídos para a Terra. E aí, quando eles são atraídos para a Terra, eles formam os meteoroides, tá certo? Que são corpos que apresentam rotação próxima à Terra, que quando chegam na atmosfera terrestre, eles se decompõem, formando assim os meteoros, tá certo? E quando esse meteoro cai na Terra, ele forma o meteorito, tá bom? Ok? Então, vamos lá para o nosso exercício. Então, vamos lá para a nossa atividade, certo?
Então, vejam só, pessoal. Esse é o nosso exercício, tá certo? 15 questões para vocês começarem a responder, tá? Para a gente poder fixar esse conteúdo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, podem me perguntar, que eu estarei disponível para responder, certo? Um grande abraço a todos vocês e até mais.